Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, liberty, chiaca, esfrega verdades na cara dos deputados e dirigentes do MPLA. Lembrando o povo angolano que a fome no país se tornou uma pandemia e só não vê quem não quer. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. É coisa para dizer mesmo. Só não vê quem não quer. Tá a entender? Realmente a fome é uma pandemia no nosso país. Se tornou uma pandemia. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto. Deixa dislike se não curtir. Comente bastante que é bom essencial. Siga meu Instagram. Siga meu TikTok que é muito importante. E a família. Queria vossas opiniões que isso nos ajuda muito. Porque só se conseguirmos derrubar todos esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público, o MPLA e tantos outros. Desde já, divulga aqui sua marca na nossa plataforma, faça como a Rosas Business Corporation. Vamos lá ver aqui o recado dos mesmos, porque eles seguirem. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosa Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato Plus, que são 12 meses por 60 mil kwanza mês. E o Standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil e no segundo ano a Manuel Rosa Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosa Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924 75 48 80 ou mesmo 926 03 37 e 65. Espero o seu contacto e diz: vim pelo J Privado. Bomba, Liberty Chiaca, o presidente da bancada parlamentar da UNITA, esfrega a verdade na cara dos deputados e dirigentes do MPLA, alertando o povo angolano, ou melhor, lembrando para eles que a fome no país se tornou uma pandemia. E como diz o próprio MPLA, só não vê quem não quer. Tá a entender? Além disso, a UNITA também disse que Angola precisa de encontrar soluções duradouras que ataquem as causas da fome e tragam estabilidade e a esperança. A MPLA acusa a UNITA de ignorar os grandes feitos do Executivo. Olha, a UNITA considerou na terça-feira, hoje, dia 13, que a natureza do Tribunal de Contas e a estrutura do poder público não se coadunam com as necessidades de um sistema sólido, independente e eficaz de controle interno como aquele que Angola precisa. É que o Estado precisa de encontrar uma solução duradoura que ataque as causas da fome e traga a estabilidade e a esperança. A estabilidade dos preços, incluindo as taxas de juros, as taxas de câmbio, os salários e as pensões. O MPLA acusou a oposição de ignorar os grandes feitos do Executivo, né? Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês poderem assistir, tirem as vossas conclusões, comentem bastante. Yuri, tamo juntos. Let's get it. Agora a palavra o presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, deputado Liberty Chiaca, para apresentar a sua declaração política. Senhora Presidente da Assembleia Nacional, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores membros do Conselho de Ministros, senhoras e senhores jornalistas, povo angolano. A sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Artigo 15 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1879. Por que prestar contas? Para que prestar contas? Como prestar contas? Prestar contas porque o dinheiro que as entidades públicas gerem não é do governo, não é do Parlamento, também não é do partido que governa. O dinheiro é do soberano povo de Angola. O governo tem de prestar contas porque o dono do dinheiro, o povo angolano, por intermédio dos seus representantes, precisa de saber se o dinheiro está a ser aplicado de acordo com a autorização dada pela Assembleia Nacional
para realizar as funções e as tarefas essenciais do Estado, satisfazer as necessidades das pessoas e mais. O povo precisa de aferir se aqueles a quem emprestou o poder de administrar os bens públicos em nome de todos estão comprometidos com o bem-estar geral ou se aproveitam da sua condição para benefício próprio. Como prestar contas? A prestação de contas deve ser, nos termos da lei, regular e periódica, transparente, verdadeira, credível e, mais importante, o seu exercício formal deve ser relevante na vida das pessoas, das famílias, das empresas e útil para os exercícios futuros do Estado. A lei estabelece que o Presidente da República remete à Assembleia Nacional a Conta Geral do Estado até 30 de setembro do ano seguinte àquele que diz respeito. A Assembleia Nacional recebeu a Conta Geral do Estado em outubro de 2023. A Assembleia Nacional aprecia a Conta Geral do Estado até 30 de junho do ano seguinte ao da sua recessão. Recebido o relatório parecer conjunto, a Presidente da Assembleia Nacional agenda no prazo de 30 dias a apreciação da Conta Geral do Estado. Apreciar a Conta Geral do Estado de 2022 em agosto de 2024, fora dos prazos legais, não tem impacto no quadro da responsabilização na gestão financeira das entidades públicas. O presente exercício político só será útil e relevante se assegurar a legalidade e a regularidade da gestão dos recursos públicos, contribuir para uma melhor gestão dos recursos públicos, promover a transparência e a responsabilização de quem gere os recursos públicos, mas não respeita os princípios gerais que regem a atividade financeira, a saber, o princípio da justiça financeira, o princípio da primazia do interesse público, princípio da indisponibilidade das relações e dos poderes financeiros, princípio da legalidade financeira e princípio da responsabilidade. O princípio constitucional da responsabilidade de titulares dos cargos públicos e o dever de prestar contas pelos resultados das decisões, ações ou omissões não têm sido observados pelos poderes públicos. Na perspectiva da responsabilização na gestão financeira das entidades públicas, a responsabilidade pode ser política, civil, criminal, disciplinar e financeira. A natureza política da responsabilidade envolve sanções, como a destituição, que deve ser efetivada por órgãos de natureza política, neste caso, a Assembleia Nacional, a exoneração e a censura pública. Eu repito, a natureza política da responsabilidade envolve sanções como a destituição. O controle financeiro pode ser administrativo, político, exercido pelo Parlamento, jurisdicional, exercido pelo Tribunal de Contas, e social, exercido pela sociedade. A eficiência e a eficácia exigem adequado sistema de controle de recursos públicos financeiros e é feito em 3 momentos: prévio, concomitante e sucessivo. E neste caso, enquadramos a presente apreciação da Conta Geral do Estado de 2022 pela Assembleia Nacional. Gostaríamos de aproveitar o agendamento da apreciação da Conta Geral do Estado relativa ao exercício de 2022 para propor a reflexão deste fórum a seguinte tese: as contas públicas de um Estado onde os governantes são mais ricos que os empresários, pelo facto do exercício de funções governativas ser rentável e gerar mais riqueza pessoal do que o exercício de atividades industriais ou comerciais, não podem estar certas. E se parecerem corretas, então estas contas não são verdadeiras.
Afirma-se que a Conta Geral do Estado foi elaborada com base nos princípios da transparência e da boa governação. Onde estão a transparência e a boa governação? Quando o decisor principal da alocação de recursos viola ostensivamente as regras e procedimentos de controlo, desrespeita os limites orçamentais impostos por lei e não presta contas. Há uma prestação de contas de fazer de contas. Que boa governação é essa? Afirma-se que a informação contida na Conta Geral do Estado foi sustentada pelos dados constantes do Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, nos relatórios de prestação de contas de vários organismos do Estado e também nas recomendações da Assembleia Nacional e do Tribunal de Contas, feitas em sede da aprovação do Orçamento Geral do Estado e da conta do exercício fiscal passado. Pode ser verdade. Porém, trata-se apenas de informação relativa à forma, depois de se assumir a obrigação de pagar. As transações escondidas, que incluem as mixas, não são verificadas, porque o sistema contabilístico não as detecta. E o problema não reside na forma, o problema reside no conteúdo, dos mecanismos de controle interno a observar antes de se assumir a obrigação. Estes mecanismos preventivos, que não são observados, deixam a baliza aberta, como diríamos no futebol, para todo tipo de golos, até com a mão. Assim, como nos processos judiciais, a não observância das normas do direito processual pode invalidar e anular a razão substantiva dos factos, assim também, no planeamento e execução das obrigações contratuais, a não observância das normas e dos procedimentos de controle interno pode invalidar ou anular a integridade de uma transação. A contabilidade pública não pode registrar factos inválidos, falsos, ilegais ou fraudulentos. E se o fizer, estas contas não podem ser verdadeiras. Afirma-se que foram pagos, em restos a pagar, dos exercícios anteriores, o montante de 1,25 bilhões de kwanzas e cancelados na ordem de 214,35 mil milhões de kwanzas. Porém, esta informação não está completa, não aborda o contexto. Quanto deste valor refere-se a negócios consigo mesmo? Qual é o valor da micha que está lá embutido? Ninguém sabe. Afirma-se, também por outro lado, que as empresas Sonangol, Sodiam, Unitel, Prodel, TAG, ENDE, RNT representam em termos financeiros 85% do ativo, 81% do passivo e 91% do capital próprio de todo o universo do setor empresarial público. Muito bem. Mas qual é o estado operacional destes ativos? Estão todos registrados em nome do Estado? O valor patrimonial registrado é verdadeiro? Os auditores externos examinaram a contabilidade destas empresas e não ficaram convencidos. Por esta razão, não emitiram opiniões limpas. Emitiram relatórios com sérias reservas. Senhora Presidente, senhores deputados, nenhum negócio pode ser considerado seguro num ambiente político governado por ordens superiores violadoras da Constituição e da lei. Nenhum país pode prosperar quando os seus governantes, que não produzem riqueza, ficam com a riqueza da nação e espalham a pobreza pelo povo. As provas estão à vista de todos. E como tem dito o MPLA, se não vê, quem não quer. As provas estão à vista de todos. Como afirma o ditado popular, quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhe vêm. As contas públicas de um Estado, onde os governantes são mais ricos que os empresários, não podem estar certas. E se parecerem corretas no plano formal, então estas contas não são verdadeiras no plano material.
Nenhum auditor independente vai as certificar. Só podem ser certificadas quando as normas e os procedimentos de controle interno forem observados pelos gestores públicos em todas as etapas do processo, incluindo o planeamento e orçamentação, a contratação e o pagamento da obrigação. Senhores membros do Conselho de Ministros, dito isto, há duas verdades que devemos assinalar. A primeira é que as contas de 2022 são estáticas e já não podem ser alteradas. As melhorias que se registraram na forma de apresentação em relação ao ano de 2021 e outras recomendações que foram observadas não tiveram, nem têm qualquer impacto na transparência governativa, nem na integridade das contas públicas atuais, que continuam ameaçadas pelos riscos de fraude, peculato e corrupção. Em termos de desempenho, a situação do país agravou-se. A fome tornou-se uma pandemia que deve ser tratada com a mesma diligência e sentido de emergência nacional como foi a pandemia de 2019. Em termos de disciplina orçamental, a situação agravou-se ainda mais. Nunca o país teve tanta adjudicação direta de contratos sem controlo como agora. Nunca a gestão orçamental do país testemunhou a autorização de tantos créditos adicionais para aumentar a despesa pública não orçamentada como agora. Nunca o país teve níveis insustentáveis de endividamento público como agora. Nunca os investidores estiveram tão hesitantes e confusos como agora. Nunca a fome afetou tantas famílias ao mesmo tempo como agora. Nunca os angolanos estiveram tão desesperados e tão temerosos quanto ao futuro como agora. O Estado precisa de encontrar uma solução duradoura que ataque as causas da fome e traga estabilidade e esperança. Estabilidade dos preços, incluindo as taxas de juros, as taxas de câmbio, os salários e as pensões. Esperança para as famílias angolanas, em especial para os jovens. O governo sozinho não vai conseguir. Mesmo que façam novas divisões político-administrativas, não vai resolver a crise. O governo não vai conseguir. Mesmo que façam novas divisões político-administrativas, não vai resolver a crise. Porque temos um Estado falhado, um governo fracassado e um modelo de governação esgotado. Os órgãos do Estado devem fazer uma avaliação profunda da situação e encontrar no interesse nacional uma solução consensual para esta crise de governação. O modelo de governação das finanças públicas não são ajustados à dimensão e à complexidade das transações, nem ao contexto de debilidades endógenas e ameaças exógenas que a contratação pública enfrenta. O modelo deve ser revisto de forma a garantir a eficácia dos sistemas de controle interno e dos processos de gestão dos riscos de fraude, peculato e corrupção. A natureza do Tribunal de Contas e a estrutura do poder público não se coadunam com as necessidades de um sistema sólido, independente e eficaz de controle interno como aquele que Angola precisa. Senhora Presidente, Angola precisa de medidas mais ousadas para sair da crise. Quais são os mecanismos mais adequados para cautelar os conflitos de interesse subjacentes nas compras, contratos e obras que se inventam e se repetem anos após anos só para obter a micha? Vamos continuar a fazer inquéritos, inspeções e auditorias depois do prejuízo? Ou vamos antecipar as fraudes e desvios? Vamos continuar a fazer autópsias depois da morte do paciente ou apostar nas medidas preventivas? Vamos transformar a auditoria independente dos processos e aos sistemas numa função permanente e atuante ao longo do exercício econômico? Ou vamos mantê-la dependente e limitada ao final de cada exercício? E no que toca à responsabilização,
Vai o Estado punir os gestores das unidades que na execução das despesas não respeitam os limites fixados pelo orçamento? Ou vai continuar a atribuir-lhes sempre créditos adicionais? Vai o Estado parar definitivamente com os projetos supérfluos, os elefantes brancos, a exibição extensiva de luxo na miséria, como aviões de luxo, deslocações e conferências internacionais desnecessárias? Ou vai continuar a aumentar a dívida pública já em si insustentável? Vai o Estado angolano passar a demitir os ministros, embaixadores, governadores e administradores municipais que incorrem em cumprimentos recorrentes das normas de prestação de contas, ou vai apenas transferi-los para novas missões? E no que toca à prevenção e à transparência na gestão de potenciais conflitos de interesse, vai o Estado passar a publicar o patrimônio detalhado por detentor de cargos públicos ou candidatos, sem exceção, no país e no estrangeiro, direta e indiretamente, não apenas no ato de tomada de posse, mas ao longo do mandato? Ou vai continuar a prática de ter tudo fechado num envelope que ninguém pode abrir? Se quisermos mesmo implementar com êxito qualquer estratégia nacional de prevenção e combate à corrupção para corrigir o que está profundamente mal, temos de adotar com urgência novas medidas. Senhora Presidente e senhores deputados, há uma última nota que gostaríamos de partilhar. A Conta Geral do Estado de 2022 revela que, afinal, o Estado tem o seu patrimônio tangível, inventariado e controlado. O Estado sabe em que municípios estão localizados os bens e quanto valem. Quer os bens de domínio privado, como os bens de domínio público. Parte destes bens deverá ser transferido para as autarquias locais. Isso significa que, afinal, não há necessidade de se fazerem novos inventários no quadro das tarefas prévias, propostas para a institucionalização efetiva das autarquias locais. A melhor forma de comemorarmos os 50 anos de independência nacional é devolver o poder ao povo, realizar autarquias locais em todos os municípios e em simultâneo. Eu repito, a melhor forma de comemorarmos 50 anos de independência nacional é devolver o poder ao povo, realizar autarquias locais em todos os municípios do país e em simultâneo. Com 164 ou 326 municípios, Angola tem de concretizar a institucionalização efetiva das autarquias locais em 2025. É o que o povo quer, é o que o povo manda, é o que devemos fazer. Deus abençoe Angola. Muito obrigado. Pode retomar o seu assento, senhor deputado. Vamos prosseguir os nossos trabalhos e o parlamentar do MPLA, deputado Gílio Chova, para apresentar a sua declaração política. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, dignas deputadas e dignos deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, minhas senhoras, meus senhores, povo angolano, permitam-me que, em nome do Grupo Parlamentar do MPLA, saúde a senhora Presidente da Assembleia Nacional, as deputadas e os deputados deste hemiciclo, os representantes do titular do Poder Executivo, bem como o povo angolano que aqui representamos, de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste. Uma saudação especial a propósito do Dia Africano da Descentralização e da Governação Local, que se celebrou a 10 de agosto
bem como a 10ª edição do Fórum dos Municípios e Cidades de Angola, realizada em Malange de 9 a 10 de agosto. E uma outra saudação especial aos jovens angolanos pelo Dia Internacional da Juventude, comemorado ontem. Povo angolano, a Conta Geral do Estado é um instrumento que suscita o maior interesse dos deputados, políticos, acadêmicos, organizações da sociedade civil e dos cidadãos em geral, por ser o principal documento de prestação de contas do Executivo. Nesta sessão plenária, temos em pauta a discussão e votação da Conta Geral do Estado, referente ao exercício econômico de 2022, num ato que se enquadra no domínio do controlo e da fiscalização das ações do Executivo pela Assembleia Nacional. Da análise efetuada, a Conta Geral do Estado de 2022 apresenta indubitavelmente substanciais melhorias no plano metodológico e da qualidade técnica irrefutáveis, como se pode constatar pelas recomendações que constam do parecer do Tribunal de Contas. Estão claramente demonstrados o grau de transparência e a disponibilização das informações necessárias e suficientes que permitem uma consulta pública livre de constrangimentos. O Orçamento Geral do Estado de 2022 programou receitas e despesas na ordem de 18 bilhões 745 mil milhões 288 milhões 200.030 kwanzas, registrando-se um grau de execução das despesas na ordem de 19 bilhões 664 milhões 429 milhões 65.301 kwanzas, correspondente, portanto, a 124% comparativamente ao valor aprovado no Orçamento Geral do Estado de 2022. 2022 foi um ano especial. Neste ano, realizaram-se as 5ª eleições gerais, o que exigiu do Estado um maior esforço na mobilização de recursos adicionais para financiar as campanhas eleitorais dos partidos políticos apurados. Os resultados destas eleições determinaram a vitória do MPLA e do seu líder, o presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. João Manuel Gonçalves Lourenço, por terem merecido a confiança da maioria do povo angolano. O ano de 2022 foi ainda desafiador porque, tal como em todo o mundo, o nosso país enfrentou de forma significativa as consequências do impacto negativo da Covid-19 e da volatilidade do preço do petróleo, o nosso principal produto de exportação. Apesar dos desafios em referência, a economia angolana registrou em 2022 uma taxa de crescimento de 3%, valor acima do crescimento homólogo registrado em 2021, que se cifrou numa taxa de 1,2%. De recordar que este foi o segundo aumento real da nossa economia, depois de 5 anos consecutivos de contração econômica. No exercício econômico em referência, foram aprovados no âmbito dos programas de investimentos públicos, um total de 3.155, dos quais 879 afetos à administração central e dos 2.276 à administração local. Estes programas, avaliados em cerca de 1,8 bilhão de kwanzas, correspondeu a um grau de execução na ordem de 155,3%, isto é,
um valor correspondente a 2,8 bilhões de kwanzas. Este acréscimo justifica-se pelos créditos adicionais suplementares e contrapartidas internas nos montantes dos programas inicialmente aprovados pela Lei Anual do Orçamento Geral do Estado. O PIME, enquanto subprograma do Programa de Investimentos Públicos, permitiu a criação de 43.842 postos de trabalho temporários em todo o território nacional, sendo um dos programas que mais executou investimentos públicos de apoio ao desenvolvimento e à promoção da autonomia dos 164 municípios no âmbito da descentralização administrativa de competências em curso no país. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, povo angolano, no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2022, foram realizadas outras ações cujo impacto está a refletir-se na qualidade de vida das nossas populações e que passamos a destacar as mais relevantes. Conclusão do Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto, uma infraestrutura que orgulha e orgulhará por muito tempo todos os angolanos e todos aqueles que visitarem o nosso país. A construção e apetrechamento do complexo hospitalar cardiopulmonar, batizado de forma honrosa com o nome de tão ilustre figura e filho de Angola, o cardeal Dom Alexandre de Nascimento. A entrada em funcionamento desta importante infraestrutura de referência nacional e de iniciativa do Presidente da República devolveu a esperança às populações que padecem de doenças respiratórias e cardiovasculares. Estes doentes não só dependiam de um tratamento oferecido em condições muito precárias, como da aprovação de uma junta médica para obter um melhor tratamento no exterior do país. Quem não se lembra de assistir nos vários canais de informação aos testemunhos emocionantes, carregados de imensa tristeza, dos pacientes que padeciam de doenças renais crônicas e com pouca esperança de vida? O titular do Poder Executivo colocou em marcha um plano para a construção de unidades de hemodiálise nos principais centros urbanos do país. Deste modo, em 2022, testemunhamos a entrada em funcionamento de 8 unidades de hemodiálise nas províncias de Luanda, Huila, Benguela, Mochico, Cabinda e Huambo. Posteriormente, assistimos à construção de centros de hemodiálise nas províncias do Bengo e do Cunene, com uma capacidade de atendimento acima de 4.000 pacientes por semana em cada província. Hoje, a emoção, a tristeza e o desespero foram substituídos por sentimentos de alegria e de esperança para muitos angolanos que sofrem dessas enfermidades. O Orçamento Geral do Estado de 2022 prestou uma atenção especial ao setor da educação, tendo cabimentado verbas para a construção de mais de 450 salas de aulas, que permitiram mais de 31.000 crianças ingressarem nos sistemas de ensino. Permitiu também o recrutamento de mais de 7.000 novos professores. No mesmo período, restou-se o regresso ao país de 243 doutores e 946 mestres. Registrou-se também a graduação de 78.200 estudantes como resultado da atribuição de 26.500 bolsas de estudos internas no subsistema de ensino superior. O país capacitou 1.543 docentes
universitários em cursos de agregação pedagógica e formou 318.692 alunos no Sistema Nacional de Formação Profissional. O Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza permitiu integrar mais de 20 mil cidadãos no mercado de trabalho, nos quais 1.833 foram integrados em atividades socioprofissionais, com destaque para a integração de ex-militares. O programa Coenda cadastrou e beneficiou 367.848 famílias, assim como deu continuidade ao acompanhamento de processos nos 12 Centros de Ação Social Integrados, CACI, distribuídos pelas províncias da Huila, Cunene, Zaire, Cuando Cubango e Bié. O Orçamento Geral do Estado para 2022 dedicou também uma atenção especial ao setor agrícola, tendo sido inscritos os programas de fomento à produção agrícola, o Programa de Fomento à Produção Pecuária, o Programa de Fomento à Exploração e Gestão Sustentável dos Recursos Florestais. Estas despesas foram realizadas com uma dotação orçamental na ordem de 219 mil milhões de kwanzas. No âmbito do Orçamento Geral do Estado para 2022, foram assistidas mais de 1.200.000 famílias camponesas, representando um grau de execução de 70,2% do universo de famílias abrangidas. O setor de energia e águas registrou em 2022 resultados significativos, como o aumento da taxa de eletrificação provincial para 42%, contra os 36% registrados no ano anterior, assim como o aumento do grau de cobertura da água nas zonas urbanas em todo o território nacional. Contudo, reconhecemos que ainda existem desafios neste setor. Ainda em 2022, foram concluídas e colocadas à disposição mais de 24 mil habitações distribuídas pelas províncias de Luanda, Benguela e Bié. Foram construídos e reabilitados mais de 1.600 quilômetros de estrada na rede primária, 196 metros de ponte e concluíram-se várias infraestruturas de apoio à administração local do Estado, que já se encontra ao serviço dos cidadãos. É assim que o MPLA trabalha. Está a falar? Está a falar? É assim que se governa. É assim que se governa. Não basta enumerar o que não foi feito, com o objetivo de confundir a opinião pública nacional e internacional. Deve reconhecer também o que foi feito e o que continua a ser feito por todo o país. Na política, não vale tudo. A oposição pode não concordar com as opções do Executivo, mas precisa também de ajudar a apontar caminhos e soluções para os problemas enfrentados pelos angolanos. É isso que os angolanos esperam de nós, deputados. A construção de uma sociedade mais justa e próspera exige de todos a participação desapaixonada, despida das cores político-partidárias, das diferenças culturais ou dos credos religiosos. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, apesar do síndrome da contestação de quem padece de sintomas que consistem em contrariar, contestar e em não aceitar as visíveis realizações do Executivo angolano, ou é cego ou não quer ver. É inaceitável ignorar os grandes avanços que têm sido alcançados nos diversos setores, com destaque para a saúde, a educação, a proteção social, a energia, água, habitação e infraestruturas rodoviárias. Ouvimos com frequência que nada foi feito em 2022. Portanto,
Para a oposição, o país sobreviveu por milagre e, por este facto, apelam ao voto contra. No entanto, para a tristeza e desilusão dos nossos adversários políticos, as instituições continuam e continuarão em pleno funcionamento. Os hospitais, as escolas, as instituições públicas e privadas continuam a servir o nosso povo, incluindo os que vão votar contra. Para nós, essa atitude não constitui nenhuma surpresa. O caricato é que foi no âmbito do Orçamento Geral do Estado de 2022 que a UNITA votou contra, que foram cabimentadas as verbas para o financiamento das campanhas eleitorais dos partidos políticos. A UNITA, que sofre de uma forma crônica do síndrome da contestação, aceitou sem pestanejar as verbas assim consignadas. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, povo angolano, não podemos terminar a nossa declaração política sem nos referirmos a duas importantes propostas de lei que foram debatidas e votadas nos últimos dias. Aludimos à Lei da Divisão Político-Administrativa e à Lei da Segurança Nacional. A Lei da nova Divisão Político-Administrativa suscitou um vivo interesse na opinião pública devido à criação de mais municípios e, sobretudo, devido à introdução no âmbito do debate na especialidade e por iniciativa do MPLA, da proposta de divisão da província de Luanda em duas, dando lugar à nova província de Icoluibengo. Para verificar a viabilidade dessa importante iniciativa, o grupo parlamentar do MPLA promoveu encontros com os conselhos municipais e provincial de auscultação da comunidade de Luanda, cujos resultados foram favoráveis à proposta. Participaram na consulta pública mais de 2.000 pessoas, entre as quais representantes de partidos políticos, de igreja, da sociedade civil e de comissões de moradores, com propostas que foram, algumas delas, consideradas. A maioria dos que se pronunciaram apoiaram a proposta da divisão político-administrativa de Luanda. Também já ouvimos a crítica, segundo a qual esta matéria devia constar de projeto de lei diferente, de modo a poder ser antes aprovada na generalidade, como de exigência regimental se tratasse. Puro equívoco. Este procedimento diz respeito exclusivamente a iniciativas legislativas e não a proposta de alteração, como foi o caso da alteração do ordenamento do território proposta para a atual província de Luanda. Portanto, aproveitamos esta ocasião para apelar aos angolanos que se juntem a nós. A nova lei da divisão política administrativa, que incide sobre a elevação de algumas localidades à categoria de município e a divisão em duas províncias, do Cuando Cubango, do Mochico e Luanda, trarão vantagens e benefícios, já que os principais serviços estarão mais próximos dos cidadãos. Os angolanos terão melhorias na sua qualidade de vida, graças a uma mais cuidada execução de políticas públicas, geradoras de desenvolvimento e um relevante contributo para o processo de implementação das autarquias locais no país. Sobre a Lei da Segurança Nacional, entendemos que, enquanto Estado independente, Angola deve a todo instante tomar medidas que garantam a segurança do seu território e dos seus cidadãos. É importante realçar que todos somos combatentes da linha na frente nesta matéria. Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, dignas deputadas, dignos deputados, povo angolano, o grupo parlamentar do MPLA tem a plena consciência de que haverá sempre necessidades que devem ser atendidas e devidamente tratadas. E apesar das contrariedades e choques no cenário macroeconômico internacional e nacional, apresentado em 2022,
O balanço que fazemos é bastante positivo, pois o nosso compromisso com o país remete-nos permanentemente para o dever de assumir a responsabilidade e, na vanguarda, de promover a harmonia e a unidade entre os vários atores políticos e sociais para o enfrentarmos com sentido patriótico os desafios do presente e do futuro. Viva a democracia, viva Angola, nossa terra, nossa pátria amada. Muito obrigado. Deputado, obrigada. Pode voltar ao seu assento. Senhores deputados. E a família, vocês assistiram? Mano, esse Virgílio Chiova aí, esse mesmo do MPLA que está aí a falar, que fez doutores, é doutores ou doutores? Formamos, não sei o que, entre outros. Mas só para saber onde é que esses magias estão a trabalhar. Ninguém tem trabalho. Mas vamos lá. Esse Virgílio Chiova, ele é um criminoso, mano. Vocês sabem que ele é. Ele foi condenado na Namíbia. Ele não era ministro das pescas. Ele era ministro das pescas, que foi condenado na Namíbia. Tá a entender? Porque, mano, é um rolo. E o MPLA lhe colocou aí no parlamento para ele ter imunidade, para não ser arrolado nos processos pela PGR. E a Namíbia, o ministro das pescas de lá, entre outros da Namíbia, também foi condenado. Por quê? Porque eles tinham feito, concluiu, acho que é no Namíbia, se não me engano, ou no Cunene. Mano, é um rolo do caramba. Roubaram dinheiro, entre outros. Tá a entender? É basicamente isso. Então, esse não tinha autonomia para vir a público falar. O MPLA fica a mostrar números. Esses números aí não surtem na vida dos angolanos. Não surte. Tá a entender? Estamos juntos, J Privado na casa. Eu estou um pouco doente, mas enfim. Estamos juntos, J Privado na casa. Um love.